Boa tarde. Antes de vir para cá, eu fiz uma prática que eu costumo fazer desde que eu sou pequena, que é de ouvir, desde que eu sou pequena, desde que eu sou criança, que é de ouvir uma música antes de algum momento desafiador ou alguma coisa que vai mexer comigo. E essa música, ela me faz sentir emoções à flor da pele, assim, ela me dá arrepios, ela me dá bem-estar. E aí eu fico pensando o tanto de coisas que nos trazem essas emoções à flor da pele. Se você puder fechar teus olhos por um tempo, reservar um tempo para fechar os olhos e pensar nas coisas que fazem você sentir essas emoções à flor da pele, o que seria isso? Quais seriam essas coisas que te trazem frio na barriga, que te trazem borboletas no estômago, que te trazem arrepio? Pode ser qualquer coisa. Pode ser cheiro de café no domingo de manhã, pode ser barulho de lareira numa noite fria, pode ser o cheiro da pessoa que você ama, pode ser a sensação de arrumar mala para uma viagem com as pessoas que você ama. O que te faz sentir vivo? O que preenche a tua alma? O que te traz essas emoções de borboletas no estômago? Eu costumo chamar essas sensações de pequenos fragmentos de paraíso, porque são essas pequenas coisas que dão sentido e que nos trazem aquela sensação maravilhosa de como é bom viver, principalmente se for perto das pessoas que a gente ama, porque as pessoas que a gente ama dão sentido a isso. Elas fazem todo o cenário ficar perfeito. E vocês sabem qual é a única coisa que te permite viver essa vida com todas essas sensações, com toda essa plenitude de borboletas no estômago? É o fato da gente ter saúde. Saúde é o único bem que te dá de presente essa vida, com o cheiro de café ou com barulho de fogo, com o cheiro da pessoa que você ama. Porque sem ela, as coisas se desfazem numa fração de segundo. Eu faço parte do grupo de pessoas que sempre quis ser médica, desde criança. Mas quando eu estava fazendo faculdade de medicina, eu tive um momento de reflexão, de questionamento, se aquilo que eu estava fazendo era exatamente o que eu queria fazer da minha vida. Porque eu estava trabalhando com doença, enquanto que eu queria, de fato, era trabalhar com vida. E, de acordo com o que eu fui estudando medicina, eu fui percebendo que as doenças que não fazem parte do grupo das inevitáveis, elas poderiam ser evitadas, se pelo menos a gente tivesse se questionado qual é a vida que a gente quer viver, ao invés da gente chegar um dia e pensar o que a vida poderia ter sido. É quase como se fosse um trem, um ticket do trem que vai te levar a viver a vida dos teus sonhos com as pessoas que você ama. Mas esse trem é só de ida. E esse ticket requer consciência, responsabilidade e, principalmente, amor. Porque é só com o amor que você vai ter o autocuidado que você precisa para você poder viver a vida que você quer perto das pessoas que você ama. Segundo a OMS, as 10 principais causas de morte no mundo poderiam ser evitadas. Poderiam ser evitadas se pelo menos a gente tivesse a consciência do quanto a gente quer viver. E nesse grupo das inevitáveis, a gente não tem muita escolha, mas a responsabilidade de todas elas e dessas 10 principais são nossas. E aí, para isso, eu resolvi separar a saúde em 6 principais pontos, para facilitar o lembrete para você embarcar nessa tua escolha de vida. Antes de tudo, a gente precisa ter autocuidado. Autocuidado é você reconhecer a tua saúde, é você escutar o teu corpo, é você perceber o que ele está te dizendo. Sem o autocuidado, a gente não percebe, a gente não nos percebe, a gente não percebe essa relação direta do nosso corpo com a nossa saúde e com o nosso bem-estar. É quase como se fosse aquela história do avião, que a gente tem que colocar a máscara antes na gente e depois nas outras pessoas. Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai perceber como que a gente está e a gente não vai estar pronto para fazer essas escolhas. Se você quiser ouvir, o nosso corpo ele fala bem alto.
Alimentação. Quando eu separei esses 6 tópicos, eu não queria que você tivesse na tua cabeça algo engessado, algo como dieta ou algo completamente protocolado. Eu quero que você enxergue a tua saúde como um ato de amor. Um ato de amor para você, um ato de amor para as pessoas com quem você vive, para as pessoas que você ama e para as pessoas que te amam. Quando a gente fala de alimentação, isso também é um ato de amor. Não é a ideia da gente ter dieta, não é a ideia da gente não poder comer nada ou da gente comer coisas sem sabor. A relação com a nossa comida, ela tem que ser olhar para a nossa comida e pensar o quanto isso está te nutrindo. É mais ou menos aquilo que o André falou. O quanto aquilo que você está comendo está nutrindo as tuas células, está nutrindo o teu corpo e está fazendo você ser alguém melhor para o mundo também. Vai muito além do que fazer dieta. E quando você olha para o teu prato e percebe que aquilo que você está comendo está nutrindo as tuas células, está te dando vida, quanto mais colorido for, quanto mais bem-estar aquilo te trouxer, mais a tua escolha vai estar certa. E aí você não vai precisar fazer dieta. Se você seguir uma alimentação assim, você pode ficar tranquilo, não vai ter problema algum comer um hambúrguer na sexta-feira ou alguma coisa diferente no final de semana. Assim como um hambúrguer não vai estragar a tua alimentação, uma salada não vai salvar também. É o equilíbrio deles. Metabolismo. O metabolismo é a nossa máquina, né? É a perfeição que a gente tem no nosso corpo. E quanto mais a gente cuida dele, mais essa máquina funciona bem. A gente precisa de muitas reações bioquímicas, fisiológicas, hormonais e metabólicas para fazer essa nossa máquina funcionar bem. E por isso o autocuidado. Porque é através do autocuidado e da nossa percepção que a gente também vai perceber o nosso metabolismo, porque ele fala muito. É a única maneira da gente entender como é que está funcionando essa máquina dentro da gente. Se o metabolismo não está funcionando bem, essa máquina não vai funcionar bem e a nossa saúde não vai ficar em equilíbrio. Então, a gente precisa cuidar do nosso metabolismo. E não só quando a gente fica doente. É como fazer uma revisão do carro só quando o carro está estragado. Não adianta, a gente tem que fazer sempre esse tipo de abordagem e de prevenção para o nosso metabolismo. Saúde intestinal. Sim, é verdade que o seu intestino é, sim, o seu segundo cérebro. Aliás, ouso dizer que é um dos principais órgãos para o teu corpo. Enquanto a gente não cuidar da nossa saúde intestinal, muita coisa vai passar despercebida. É ali que a gente produz muitos neurotransmissores, é ali que a gente absorve todos aqueles nutrientes da comida colorida que você resolveu comer, ou todas as toxinas de uma alimentação completamente industrializada ou cheia de toxinas. A gente precisa cuidar muito da nossa saúde intestinal. Muita coisa começa ali. A tua imunidade começa ali. A tua defesa começa ali. E principalmente o teu bem-estar também. Porque muitas das nossas substâncias que nos promovem bem-estar também são produzidas no intestino. Estresse. Se eu pudesse dizer o mais importante deles, sem dúvida, seria esse. A gente vive um mundo hoje, a nossa vida hoje em dia, é como se a gente aguentasse tudo, como se a gente desse conta de tudo. A gente dá conta de tudo às custas de muita coisa aqui dentro. Como que você tem manejado o teu estresse? Como que você tem dado conta disso tudo que você dá conta? Só que a gente não vê. O que está acontecendo aqui dentro, a gente não vê. A gente precisa ter um tempo para dar conta desse estresse que a gente vive. O efeito que ele tem no nosso metabolismo é até difícil de explicar, porque muitas vezes é irreversível. A gente precisa tomar consciência disso. A vida que a gente vive hoje em dia, ela não é equilibrada para o tanto de estresse que a gente tem. Isso tem um impacto direto na nossa saúde também. E aí vem o repouso. Repouso é quase como se fosse uma receita de vó. Sabe aquela coisa quando a gente está doente e aí falam canja, banho, cama? A gente precisa disso nas nossas vidas. A gente vive, de novo, achando que a gente dá conta de tudo e a gente não dá o repouso necessário para a nossa saúde entrar em equilíbrio para dar conta de todo o resto. Repouso é descansar. A gente precisa cuidar do sono, a gente precisa cuidar do nosso bem-estar,
A gente precisa ter alguma válvula de escape. Se você tiver 30 minutos no seu dia fazendo alguma coisa que te dê prazer e que te faça bem, você vai estar modulando bastante esse estresse e você vai estar descansando a tua cabeça. Mas é 30 minutos focado em você. Não vale celular e não vale Netflix. Tem que ser alguma coisa que te faça bem, que te dê prazer, que te dê bem-estar. Porque a conta não fecha do tanto que a gente tem trabalhado, para o tanto que a gente tem descansado, para dar conta do tanto que a gente tem que trabalhar. E a gente precisa cuidar muito desse repouso. Porque é repouso de mente, é repouso de alma, é repouso físico. Mas a base disso tudo, se eu puder resumir em uma palavra, eu fiz uma brincadeira de letras aqui, é se amar. A gente precisa se amar. A gente precisa dar mais atenção para quem a gente é. A gente precisa dar mais atenção para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Porque é só se amando que a gente vai ter o autocuidado necessário para viver a vida que a gente quer viver. E não a vida que poderia ter sido. E aí eu fiz essa brincadeira de palavras para a gente se lembrar que é só assim que a gente consegue um equilíbrio necessário para viver a vida de hoje com muito amor. Eu vi essa frase esses tempos, do Marcos Piaget, e eu achei sensacional. A morte não é uma tragédia. Tragédia é quando a gente não viveu. A saúde nos coloca nos melhores momentos das nossas vidas. A vida que poderia ter sido só vai depender de como você escolher viver e do amor que você dedicar a isso e às pessoas que te amam e às pessoas que você ama. É isso. Muito obrigada.